se você pega o H2, que é o gás hidrogênio, e reage com o O2, que é o gás oxigênio, você irá produzir H2O, que é a substância conhecida como água. No mundo, você não pode desaparecer com nenhum átomo numa reação química, tá? Então você só vai precisar de um oxigênio para cada molécula de água. Então onde vai parar o outro oxigênio? Bom, na realidade, você vai usar 2 moléculas de H2 para cada molécula de oxigênio. Vai formar 2 moléculas de água. Essa é a proporção mínima para essa reação acontecer. Senão vai sobrar. Agora, não se assuste, porque reações nunca ocorrem só com uma molécula e outra. Isso seria até impossível, porque não haveria como as moléculas se chocarem. Tem que haver trilhões, 4 trilhões, 5 bilhões de moléculas de cada lado para ver o choque, para ver reação. Porque para haver reação química tem que haver choque entre moléculas. As moléculas têm que se bater, até a ligação quebrar. A hora que a ligação quebrar, aí elas se juntam de outro jeito. Mas isso aqui é conhecido como lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Veja, não se perdeu nenhum átomo aqui. O nome disso é balanceamento de uma reação. 2 moléculas reagem com 1 molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. 200 reagem com 100. 2 milhões reagem com 1 milhão. E aí na química nós chegamos, inclusive, num tema que é o mol. Mol é um número bem grande de moléculas. Mais ou menos 600 sextilhões de moléculas. E aí eu falo em termos de mol. 2 mol reage com 1 mol. Exemplo agora de decomposição. Decomposição é o contrário da formação. A decomposição, por exemplo, se eu pego a molécula de água, passo a eletricidade sobre ela, ela vai se quebrar em H2 mais O2. Tá? E aí, para dar a proporção, 2 moléculas de água tem que formar 2 moléculas de H2 e 1 molécula de O2. E aí, por fim, seria um deslocamento. A reação de deslocamento também é conhecida como simples troca. O sódio metálico é uma substância super explosiva. Na verdade, na água ele já explode, tão perigoso que ele é. Mas vamos supor que nós jogássemos ele no HCl. Veja, as substâncias da família A, nós veremos agora no vídeo aqui, tá? Elas explodem diante da água. Se você jogar ela num ácido, a coisa piora. Olha o que vai acontecer. O sódio, ele vai atacar o cátion, tá? Da outra substância. Nessas reações, você tem que verificar se o cara que está sozinho é metal ou ametal. Nesse caso é um metal. Os ametais atacam os ânions, mas o metal ataca o cátion. E ele vai atacar se ele aguentar. Não é qualquer metal que vai atacar o HCl. Por exemplo, o ouro, ele resiste ao ácido clorídrico. Por quê? Porque ele não consegue, na verdade, atacar o HCl. Tem que ter reatividade para isso, é uma fila. A fila de reatividade dos metais. Agora o sódio, como todo elemento de família 1A, ele ataca de maneira muito forte. Metais da família 1A, são os metais mais reativos que existem. Então o sódio vai, ataca, vai formar NaCl. E o H, o que é que vai acontecer com ele? Bom. Ele vai se soltar. Ele vai levar um pé na bunda. Alguns átomos nunca ficam sozinhos, e um deles é o H. Quem são os átomos que nunca ficam sozinhos? Olha, aquela frase da eletronegatividade, ela traz eles. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Os caras dessa frase são os caras que nunca ficam sozinhos, sempre que vão ficar sozinhos se unem com outro parceiro do mesmo tipo. Tirando o S, o C e o P dessa frase, todos ficam de 2 em 2. Isso é fácil lembrar. Quem é que não tem 2 mundiais? O Sport Clube Palmeiras. Se fuder. Então, o H, quando leva o pé na bunda e fica sozinho, ele logo se com outro H, vira H2. E aí, para você falar, mas peraí, como é que vai formar 2? Lógico que eu preciso ter 2 HCl. Pô, mas e o outro Cl? É lógico que eu vou precisar de 2 Na, 2 HCl para formar 2 NaCl, para bater as coisas. Isso que a gente chama de balanceamento de uma reação. Quando você era pequeno, você fazia o balanceamento no parquinho. Agora você vai fazer com as reações químicas. E o cloro? Olha o cloro. O cloro já foi usado em guerra. Aquilo que você usa em gás não é cloro, é hipoclorito, é ácido hipocloroso. Agora o cloro mesmo é um gás venenoso. O que acontece com o cloro? Por exemplo, se ele se encontrar, tá, com o iodeto de sódio, ele vai atacar, como ele é um ametal, ele vai atacar o ânion
ele vai conseguir deslocar o iodo, ele vai formar NaCl e o iodo ficando sozinho, você vai verificar lá se ele é do tipo que fica de 2 em 2 e ele é. Então, isso são reações de deslocamento. Essas são as reações químicas que existem. O que vai acontecer agora, olha só, nesse pote aqui, para finalizar então essa explicação, nesse pote eu tenho HCl onde eu pinguei um pouco de fenolftaleína. Então, no meio ácido, a fenolftaleína ela deixa o meio branco ou incolor. Agora eu vou jogar uma base aqui para neutralizar o ácido. Olha o que vai acontecer. Você viu que no que eu joguei a base, a fenolftaleína indicou que tinha base, mas a base reagiu, já desapareceu a cor rosa. Tá? Agora eu vou jogando mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando base e a base está neutralizando o ácido. Tá? Mas ainda tem ácido aqui. A base reagiu, o que deu para ela reagir, e ainda sobrou ácido. Vou jogar mais base aqui. Tá? Você vê que a base tenta aparecer, mas tem muito ácido aqui. Ela não conseguiu reagir com todo esse ácido. Isso é uma coisa que a gente faz em laboratório para verificar quanto tinha de ácido numa solução. Vou jogar na base e vou medindo com a bureta, né? Um instrumento chamado bureta, eu vou medindo quanto que eu gastei de base. Depois eu tenho meus cálculos. Se eu gastei tanto na base, eu sei quanto que eu gastei do ácido, porque eles reagem em proporção definida. Então, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Tem bastante ácido aqui, ó, porque a minha base, veja, lógico que no laboratório eu não ia jogar a olho, eu ia usar a bureta, ia saber exatamente quantos ml de base eu usei. É o experimento da titulação. Eu consigo descobrir quanto eu tinha de ácido sabendo quanto eu gastei de base, porque a hora que a base neutralizar totalmente o ácido, o meio vai ficar rosa, porque aqui tem um indicador, alguém que vai me dizer, olha, se o meio não tiver mais a presença da acidez, o meio agora está na base. E daí surge o conceito também de pH. O pH é uma medida que vai de 0 a 14. Se o pH for 7, eu tenho um meio neutro. Abaixo de 7, um meio ácido. E acima de 7, um meio básico. Então, quando o meio fica básico, é porque o pH dessa solução está acima de 7. Repare, realmente está levemente básico aqui. Aqui eu tenho a presença em maior quantidade da espécie OH-. O que é um meio ser básico? É ele ter a presença de OH. Quer dizer, você está com acidez, você quer neutralizar a acidez, está com acidez do estômago, comeu alguma coisa que gerou muito HCl para digestão, daí precisou de muito HCl, seu corpo produziu muito, mas daí te deu acidez. Você toma, por exemplo, leite de magnésia, que traz o quê? Íons OH-. Tem um que é mais gostoso de tomar, mais caro, hidróxido de alumínio. Você toma ele, vai adicionar o quê? OH-. Qual que é o objetivo? O OH- ataca o H+. É assim que se neutraliza a acidez. Caiu um caminhão na pista, o bombeiro chega, é ácido sulfúrico, ele vai jogar em cima. Uma substância que joga ela em cima, OH-. Há outras maneiras de você atacar o H+, e neutralizar ele e acabar com a acidez. Mas hoje eu estou falando aqui da seguinte maneira. O OH- se encontrar o H+, gera água. Então aqui está. Isso é a reação mais importante da química. Ácido mais base dá sal e água. Vou deixar um outro card no final, para aula sobre ácidos e bases. Falando detalhadamente aí desses dois casos. Dessas duas funções inorgânicas que são as principais. E por último, vou lembrar uma coisa a vocês. O cara vai estudando química, vai se aperfeiçoando, né? Vai crescendo na química, vai indo para a faculdade. E a hora que o cara vai indo para o nível mais avançado na química, ele vai aprender que nem todo ácido libera H+, nem toda base libera OH-. Essa é a primeira visão do assunto. Que, na realidade, isso é o que chamamos de ácido de arrênios e base de arrênios. Então, existem outras coisas que não liberam H+, e tornam o ambiente ácido? Tem. Mas o que é isso? Então é coisa que daí quando você vai para a faculdade, você amplia a visão. Tá? Então o que você aprende no ensino médio? A gente fala que é ácido e base. Na verdade é o ácido de arrênios e a base de arrênios. Então na faculdade você aprende que existe o ácido de Bronsted-Lowry e a base de Bronsted-Lowry. Você aprende também que existem os ácidos de Lewis e as bases de Lewis. Daí já é um outro conceito. Então, só lembrando que aqui, quando a gente fala até a faculdade, né, até o cursinho, até o vestibular, toda vez que você ouve falar de ácido, é uma abreviação. Na verdade, você está falando de um ácido de arrênios.
Então na química existe isso, tá? Mas o que vocês aprendem aqui, você pode chamar de ácido e base, porque é assim que a gente chama. Quando a gente está se referindo aos ácidos e bases mais tradicionais, a gente só fala a palavra ácido e a palavra base. Então, finalizamos aqui esse experimento. Aqui nós temos aqui uma reação de dupla troca entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Ambos solúveis na água, que nós indicamos por AQ. Nós sabemos que são dois sais. Conseguimos identificar aqui. Ok? Vou deixar um card. Como identificar uma substância quando ela é inorgânica? Como essas. Não tem carbono, é inorgânica. Muita gente acha que aqui é carbono, mas tem uma letra minúscula na frente, é outro elemento. Aqui é cloro. Veja que todo sal tem um cátion e um ânion, que são escritos nesta ordem. Cátion, depois o ânion. Então você já vai na tabela de cátions e ânions, coloca a carga de cada um. O que é uma reação de dupla troca? É quando o cátion de um se une com o ânion do outro. Então é uma reação que ocorre entre substâncias iônicas, mas também entre substâncias que, caindo na água, são quebradas e formam íons, como os ácidos. Bom, o Ag, quando encontra com o Cl-, veja que o Ag aí é o Ag+, é a prata na forma oxidada. Olha aqui. Quando o metal ainda não deu o elétron, eu digo que ele está na sua forma reduzida. A partir do momento que ele dá elétron, ele fica com mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Ele deixa de ser neutro e passa a ser carregado positivamente. Vou até parar na hora da editar. Vem cá com a gente. Você sai do celular um pouquinho agora. Venha com a gente. Você vê que eu falo assim com vocês, que eu tenho medo que vocês chorem. Eu sei que eu já tenho uma cara que assusta vocês. Eu tenho medo que vocês chorem. E se chegar em casa e falar, o tio gritou comigo, sua mãe vai falar o quê? Com o meu bebezinho. Então eu já estou atento. Mas olhe para mim. O sódio, quando dá elétron, ele vira sódio mais. Ele perde aquele poder que ele tem de oxidar, porque aí ele já oxidou. Sódio zero vira sódio mais. Aí eu digo que é a forma oxidada. Então repare, a forma oxidada da prata, prata mais. É quando a prata fica preta, que você vê lá que seu colar de prata está preto, porque ele oxidou. Então átomos deram elétron, viraram prata mais. Geralmente, quando o metal vai para a sua forma oxidada, também conhecida como catiônica, porque ele vira um cátion, ele adquire uma cor, e essas cores dos metais oxidados é que geralmente dão cores para as coisas, para os tecidos, para as coisas que estão ao nosso redor, para as tintas. São metais oxidados, e geralmente metais de família B, é que quando oxidados ficam coloridos. Por exemplo, o sódio, quando ele dá elétron, ele vira sódio mais um. Tem que saber a carga também. O sódio, quando dá elétron, vira sódio mais. Se ele dá um elétron, uma carga positiva. Se ele dá 2 elétrons, 2 cargas positivas e assim por diante. Então vamos lá. O Ag, quando encontra com o Cl, forma, portanto, o AgCl. Não será AgCl2. Pois basta um de cada elemento. Apenas um representante de cada elemento e pronto, já dá neutralidade. Tem que ter neutralidade. E aí você vai buscar na tabela de solubilidade em água se ele dissolve na água ou não. Isso é importante. Verifique por gentileza aí. E vamos formar também o Na com o NO3, sempre colocando na ordem cátion, depois ânion. Tá? Fala para mim, o AgCl é solúvel na água? Porque cloretos geralmente são solúveis. E aí você vai olhar, não é solúvel.
Então, quando não é solúvel, eu escrevo um S, que quer dizer sólido. Ele vai para baixo. Ele precipita. A gente diz que ele precipita. O NaNO3, por sua vez, como todos os nitratos, é solúvel, porém, você repare que todos os nitratos são solúveis, hein? Então tá aí um ânion que, independente do cátion que colar nele, ele vai ser solúvel. Aproveite e lembre-se, existe a forma reduzida e a forma oxidada. O sódio, veja que até quando ele já oxidou, ele dá problema, né? Que os médicos vão lá e falam, não coma tanto sódio, ele está se referindo a esse, né? Vai matar a pessoa, problema cardíaco, pressão e não sei o quê, porque o sódio até oxidado dá problema. E quando ele é reduzido, ele pode explodir de uma maneira violenta, se ele cair simplesmente na água. É fácil de lembrar que o sódio é um elemento tão complicado. Afinal, ele é só ódio. Vamos então fazer um balanceamento. O balanceamento diz: o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. O balanceamento vem na realidade lá de lei de Lavoisier. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Gente, é assim, ó. Nenhum átomo pode desaparecer, porque nós não estamos numa reação nuclear. Reação química é uma coisa, agora fenômenos nucleares é outra história, tá? O que é uma reação química? Os átomos se soltam e se ligam de outra maneira. Eles precisam ter o choque entre as moléculas, ou, nesse caso, entre íons, mas tem que haver choque para que a reação aconteça. Quando se trata de substâncias moleculares, tem que haver o choque entre as moléculas até que ocorra a quebra das ligações químicas. Vou deixar um card sobre essa coisa da colisão entre moléculas ou entre íons para que uma reação aconteça. A parte da química que estuda isso é a cinética química. Aqui nos interessa o seguinte: numa reação química há uma reorganização, mas os átomos que estão no começo são os mesmos que estão no final. Lavoisier percebeu isso sem conhecer a teoria atômica, porque ele percebeu que a massa inicial e a massa final, se você não perdesse, não deixasse escapar algum gás formado, fizesse a reação química dentro de um recipiente fechado, controlando que não há nenhuma perda, você teria a mesma massa no começo e no final. Então vamos lá. Eu tenho um átomo de prata no começo e um átomo de prata no final, só que na forma catiônica, claro. Eu tenho do elemento nitrogênio, temos um representante no começo, um representante no final. Elemento oxigênio, 3 representantes no começo, 3 representantes no final. Então, lembre-se de uma coisa: aqui ao lado dos reagentes, aqui ao lado dos produtos. Não esquece mais isso. Esse é o símbolo da reação química. Eles reagem e aquilo que é produzido são os produtos. Que eu produzi um sal insolúvel a partir de um sal solúvel. Nós estamos aqui diante de uma reação de dupla troca. Quando que ela ocorre? Não é sempre não, tá? Agora precisa ver se essa reação na prática ocorre. Quando que ela ocorre? Quando eu saio de um ácido forte para um ácido fraco. Não é o caso, nem temos ácidos aqui. Saio de uma base forte para uma base fraca. Também não temos bases aqui. Quando eu tenho um ácido reagindo com base, que é uma neutralização, também é um caso que leva à ocorrência de uma dupla troca. Não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte: eu saio de um sal solúvel na água e obtenho um sal insolúvel na água. Então, eu parto de substâncias solúveis e obtenho uma insolúvel. Isso é uma das indicações de ocorrência de dupla troca.
Lembrando então que dupla troca é um dos casos que os alunos têm mais dificuldade, pois é necessário ver em que caso se encaixa. Caímos aqui na chamada formação de precipitado. Por que chamamos precipitado? Porque se nós estamos partindo de substâncias solúveis, ninguém está com problema para dissolver. De repente, me aparece alguém que não consegue, não se dá bem com a água e vai para o fundo. Isso é um precipitado, tá? Então, a reação de dupla troca é isso. É fazer a troca das partes. É fazer o balanceamento, mas acima de tudo, você tem que verificar se ocorre ou não. Essa é a parte que poucos estudantes realmente conseguem entender da dupla troca e por isso ela é tão cobrada, porque nos vestibulares eles gostam de colocar coisas que pouca gente entende.